Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um grande potencial que o Ibovespa tem de subir mais de 200%, pessoal. Já imaginou isso? O Ibovespa poderia subir aí mais de 200%, a bolsa poderia decolar. E ainda, para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou citar 3 ações que podem continuar decolando com essa alta do Ibovespa, pagando excelentes dividendos, e são ações óbvias, não é small cap, são empresas aí que todo investidor conhece, mas que não está dando a devida atenção. E detalhe, pessoal, que além dessas ações, eu vou citar aqui 3 gatilhos que poderiam fazer a nossa bolsa brasileira decolar fortemente, bater até mais que 300 mil pontos, engatando aí um novo ciclo de alta. A bolsa já segue subindo, né? E endossada aí por vários fatores, e vamos citar aqui 3 pontos que serão chaves que pode fazer a Ibovespa continuar subindo fortemente para os próximos anos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje aí a carteira de ações está dividida dessa forma. E perceba que a carteira tem se beneficiado muito dessa alta da bolsa, né? Tanto que aqui no longo prazo eu tive mais de 100% de rentabilidade, superando em larga escala o CDI. E todas as ações da minha carteira estão no positivo, me dando boas rentabilidades. Banco do Brasil me dando mais de 100%, Itaú 50%, BR Partners, Petrobras, BC Seguridade, Vale. Perceba aí, né, que a carteira está se beneficiando como um todo nesse mercado de alta, ganhando aí bastante capital, fora também, né, consequentemente, os bons dividendos que essa carteira tem me proporcionado. E claro, pessoal, de fato a gente sabe que o Ibovespa está subindo, mas a gente tem que saber o motivo. Será que é uma alta especulativa, um voo de galinha? A gente sabe que o Ibovespa já está nesse zigue-zague há bastante tempo. Perceba aqui, ó, teve pandemia, subiu, depois recuou, subiu de novo, depois recuou. Mas se você pega no longo prazo, a bolsa é sempre para cima. Por quê? Porque o Ibovespa, pessoal, por mais que ele seja falho, não tem jeito, tá? Comparando com o IDIV, comparando com outros índices de mercado, o Ibovespa é o pior de todos. Mas não tem jeito, ele é o principal índice de ações aqui da nossa bolsa brasileira. Todas as ações negociadas se baseiam pelo Ibovespa. O Ibovespa, ele é o benchmark, é o principal índice de desempenho das ações negociadas na B3, tá? No mercado acionário brasileiro, representando cerca de 80% do volume negociado na bolsa. E claro, existem 2 fatores, até 3, né, que pode fazer aí o Ibovespa continuar decolando. O primeiro fator, pessoal, até separei aqui, ó, no bloco de notas, é o fluxo de capital estrangeiro. Não tem jeito, tá? Quando você pega aqui, ó, nesse site que eu gosto de analisar muito, dadosdemercado.com.br, a gente percebe que o estrangeiro tem entrado com força aqui no Brasil. Por quê? Porque o estrangeiro, pessoal, o gringo, né, ele é puramente capitalista. Ele não coloca dinheiro aqui no país para investir, né, em produção, para investir nas empresas. Ele quer especular. Ele vê papéis baratos, né? Na Bolsa Brasileira tem muitos papéis baratos, bancos, seguradoras, setor de energia. O Brasil, por ser um país emergente, ele acaba atraindo muito fluxo de capital estrangeiro que gosta de operar aqui, né? Seja comprado. Por quê? Porque quando o gringo entra aqui com força, a bolsa acaba subindo. Mais de 60% de toda a negociação do Ibovespa está ligado no capital estrangeiro. Ele tem um poder muito grande de fazer preço aqui na nossa bolsa. Tanto que quando o estrangeiro vem, você vê que a bolsa acaba desabando e as ações vão juntos, principalmente as ações de grandes empresas, né? Você pega ali um Banco do Brasil, um Itaú, uma Petrobras, uma Vale, acaba desabando fortemente. Mas existe o ponto positivo. A gente tem também a parte institucional. O estrangeiro está entrando, porém essa alta pode ainda não ser minada. Por quê? O institucional, que são as instituições financeiras, é a segunda ponta compradora, que tem muito poder de fazer preço na bolsa. E ela está caindo, tá? Não segue entrando. Então, quando as instituições financeiras entrarem pesado aqui no mercado, tecnicamente o Bovespa
pode continuar subindo. E pessoa física não faz tanto preço, mas você pega ali instituição financeira e institucional, acaba fazendo bastante preço sim. Então, se entrar todos eles positivos simultaneamente no mesmo tempo, muito provável a gente possa engatar um bull market aqui no Brasil, um ciclo de alta expressivo nas ações, como aconteceu, né, em tempos anteriores. Ali a bolsa de 2016 até 2020 acabou subindo fortemente. E agora o mesmo cenário, né, tem se repetido. Essa alta pode continuar. Eu queria que não continuasse, queria que caísse, né? Porque aí sim a bolsa voltaria a ficar bem barata e a gente poderia ter ações aí pagando yields altos e também, né, não teria todo esse ter que garimpar ações baratas como está acontecendo agora. Porém, o segundo fator que para mim ele é mais decisivo do que capital estrangeiro. Por quê? Porque justamente este fator influencia o capital estrangeiro a entrar aqui no Brasil. Qual é? Juros, pessoal. A gente sabe, né, que a política monetária do Brasil acaba sendo muito não é muito rigorosa, digamos assim, né? É muito complicada, porque por ser um país emergente, o juro brasileiro tende a ser mais alto e temos aí tanto políticas contracionistas e políticas expansionistas. O Brasil, ele é muito mais contracionista do que expansionista, ele prefere juro mais alto, ou seja, ele prefere desestimular o consumo. Por quê? Porque a gente tem uma inflação alta nominalmente. Perceba que o Brasil tem uma inflação média de mais de 4,5% ao ano. É muito alto. Você vê inflação dos Estados Unidos de apenas 3%. Você vê a inflação ali de outros países envolvidos é menos de 2%. Então o Brasil, por ser emergente, tem uma inflação mais elevada. E o Banco Central, por ser a maior autarquia monetária aqui do país, ele precisa, né, regular essa inflação, aumentando a taxa de juros para desestimular o consumo e evitar o aumento da inflação. Mas o que acontece? Para a bolsa de fato engatar, no caso a produção, o crescimento econômico, as empresas, o juro precisa cair. E a perspectiva, por mais que o Brasil seja um país emergente, nominalmente juro elevado, a perspectiva, né, é que com a queda na Selic, perceba que a Selic vai voltar a cair para o ano de 2026, ou seja, vai atingir ali uns 13%, muito provavelmente as ações locais vão acabar reagindo. O mercado já precificou? Não totalmente, porque conforme o juro for caindo, o estrangeiro vai entrando e a atratividade nas ações vai aumentando. Eu, na verdade, enxergo o oposto, né? Na verdade, a atratividade das ações acontece quando o juro tá alto, porque elas ficam bem baratas. Mas não é assim que o estrangeiro enxerga. Todo mundo começa a comprar quando o juro começa a cair. Quando o Banco Central começa a ter uma política fiscal mais expansionista, né? Ou seja, deixar de estimular o consumo, aumentar o consumo, gerar ali mais, né, consequentemente, a atividade econômica por parte das empresas. E isso aqui pode atrair capital, ou seja, juros baixos atraem fluxo de capital estrangeiro, mas não é só isso não. Juros baixos beneficiam as ações brasileiras, principalmente quem? Principalmente o setor doméstico, o setor de varejo, os setores que têm mais dívida, porque isso alivia o resultado financeiro, e principalmente o setor bancário, pessoal, tá? O setor bancário vem sofrendo fortemente com alta da inadimplência, principalmente Banco do Brasil, Bradesco e bancos regionais menores. O único que vem aí, tirando de letra esse cenário, é o Itaú, né? Que mesmo com uma Selic em alta, continua tendo resultados robustos. Mas o Itaú, ele é sortudo, porque grande parte da carteira de crédito dele é voltada para alta renda. Então, independentemente de um juro alto ou baixo, ele vai acabar lucrando fortemente. O Banco do Brasil não, ele foca muito mais em volume, crédito agrícola e pequenos e médios produtores e pessoa física para baixa renda. Então, por isso que ele fica mais fragilizado ao consumo, mais fragilizado há uma alta nos juros. Então, assim, pessoal, o setor bancário como um todo pode se beneficiar fortemente, né, com a queda na taxa Selic. Queda na Selic, isso aumenta, isso estimula a atividade de crédito no Brasil. Por quê? Porque os clientes, né, vão pegar mais empréstimos, mesmo que o banco acabe perdendo por um spread menor, por uma Selic mais alta, a Selic mais alta beneficia o spread bancário, mas não adianta de nada, a gente tem um spread maior, sendo que não tem cliente pegando empréstimo. Então é preferível um juro mais baixo, um spread razoavelmente menor, mas que ao mesmo tempo tenha mais atividade, né? Tecnicamente o poder da população aumenta e os bancos não ficam aí tão inadimplentes. Então, um setor que pode se beneficiar forte de um juro mais baixo é o setor bancário, tanto por seu aumento no lucro líquido, como por consequência uma alta nas ações, né? O Banco do Brasil, para mim, de todos os bancos, é o que mais pode surfar uma baixa na taxa Selic. Por quê? Baixa na Selic já tende a beneficiar o agro, porque o produtor já vai conseguir operar e renegociar suas dívidas com mais tranquilidade. Baixa na Selic, né, já vai fazer com
com que o banco enxugue a inadimplência e o resultado do banco já volte a crescer novamente. Então, para mim, a primeira ação aqui que poderia se beneficiar, hoje poderia estar por 0,74 de PVP. Na mesma época em que o juro estava alto aqui no Brasil, o banco estava negociado por um PVP parecido, tá? E depois, quando a gente teve um ciclo de queda de juros, olha só o que aconteceu. O Banco do Brasil chegou a ser negociado por 1,57 vezes o valor patrimonial. Hoje, tecnicamente, o banco aí poderia disparar com uma queda nos juros aproximadamente mais de 100%, mostrando que poderia estar barato, e com queda nos juros e alta no lucro líquido, nos preços atuais, você poderia estar comprando o banco cotado por 3 vezes lucro, que daria um dividendo aí aproximado, né? Se você usar aqui, ó, 1 dividido por 13,8 e colocar um payout de 40%, você pode ter um yield lá de 10,5% projetado já para os próximos anos. Então é uma ação que poderia se beneficiar. Outra ação aqui que poderia se beneficiar, aqui nesses juros caindo, fazendo a bolsa decolar, é o Itaú também. Por mais que o Itaú seja ali mais resiliente, ele também se beneficia de um juro mais baixo, pessoal, né? Então, o juro mais baixo vai fazer com que mais e mais pessoas, mais e mais empresas, né, peguem empréstimos. E ele também pode ter aumento no lucro líquido. Talvez aí tendo um lucro de 55 a 54 bilhões, fazendo hoje o banco estar negociado por um PL na faixa aí, né, de 9,29 vezes, o que é barato. A média do Itaú é 13, então você já tem aí um potencial de alta também nas ações de 40%. Fora que em mercados de bull market o banco negocia com PL ainda maior. E hoje o dividend yield do Itaú poderia ser aí, se você coloca 70% de payout, de pelo menos 7,7% de dividend yield. Outra empresa que poderia se beneficiar indiretamente é a Petrobras, por ter grande participação no índice. Por mais que o petróleo não esteja muito ligado com a Selic, né? Ela tem muita participação no índice, pessoal. Mais de 50%, 40% do índice Ibovespa está ligado em Vale e Petrobras. Então, se caso o Ibovespa engatar um ciclo de alta, Petrobras também poderia se beneficiar fortemente. Então, um fator aqui decisivo para o Ibovespa é os juros caindo. E as ações de grande porte, as ações de primeira linha, podem se beneficiar dessa grande alta. Não só em termos especulativos, não só com alta nas ações, mas também com aumento no lucro. O setor, tecnicamente, ele tirando Petrobras e Vale, o segundo que mais domina o Ibovespa é o setor bancário. Então, você poderia ver um Banco do Brasil decolando, um Itaú decolando, um Bradesco também decolando bastante, se beneficia do juro mais baixo. Isso aqui tende a ajudar bastante. Outro fator que pode fazer o Ibovespa ficar barato, mesmo após essa alta que tem acontecido, todo mundo fala, Ibovespa tá caro, mas pessoal, vamos sair dessa análise simplista. Tudo se baseia pelo lucro das empresas. Como assim, Pablo? Para isso a gente vai utilizar um site usado Oceans 14, tá? Esse site aqui, eu gosto muito dele porque ele faz a relação de PL do Ibovespa. E claro que para isso a gente vai desconsiderar a Petro e a Vale. Então a gente coloca aqui, ó, apenas ações do setor financeiro, setor doméstico e outros setores. Hoje você pode pensar, Ibovespa tá por 14 vezes lucro. Não, pessoal, não está por 14. Por quê? O lucro das empresas no período foram muito alto. Então assim, muito provavelmente com o aumento do resultado, o PL do Ibovespa seja de 9. Então perceba que se o lucro das empresas crescerem no período, o Ibovespa pode continuar ficando mais e mais barato, e você tem que se atualizar. É diferente de a gente ter uma alta nas ações e o lucro ficar parado ou caindo. Aí não, aí de fato a gente está meio que caro. Mas se o lucro das empresas continuar crescendo e o Ibovespa continuar subindo, ele pode continuar barato. Então assim, pessoal, tudo depende. Então, lucro das empresas, fluxo estrangeiro, mas o principal para mim é os juros, tá? Para mim esse é o trigger principal que pode fazer várias ações decolarem e também aí, consequentemente, bons proventos. Principalmente o setor bancário, que é muito sensível à Selic. Muitas pessoas acabam confundindo. O setor bancário se beneficia de uma Selic mais alta. Calma lá, não. Quem se beneficia de Selic mais alta são seguradoras. Porque a seguradora, ela pega ali, né, o prêmio que ela tem, o dinheiro que ela acaba tendo ali e coloca na renda fixa. Então ela ganha com essa diferença do juro. O banco não, o banco ganha por empréstimos, pessoal. O custo de captação dos bancos tende a ser prejudicado quando uma Selic está alta. Então quando a Selic acaba caindo, tecnicamente isso enxuga o custo de captação, aumenta, né, a probabilidade dos clientes acabarem contratando empréstimos e eles não ficarem inadimplentes. Então a atividade de crédito bancária acaba aumentando com uma Selic embaixo. Por isso que eu acho que o setor bancário é um dos mais prontos e óbvios para se beneficiar de uma Selic embaixo. E estou dando destaque para o Banco do Brasil porque ele é o que mais que vem sofrendo agora com a alta da inadimplência. Até 2 anos atrás não era ele, né? Era o Bradesco. Você vê como que as coisas mudam rápido no mercado de ações, né? Acaba mudando bem rápido, você tem que estar preparado para isso. E não tem jeito, pessoal, não adianta você ficar pulando de galho em galho e ficar migrando sua posição. Você sempre vai perder dinheiro.
você tem que definir uma estratégia e focar nela para médio e longo prazo. Então, assim, por isso que eu acho que setor bancário, small caps, empresa ali de baixo valor de mercado pode se beneficiar. Tecnicamente, setor de varejo também vai se beneficiar muito de uma Selic mais baixa. E outros setores também, como energia. Energia não precisa tanto, mas também beneficia, pessoal, porque com uma Selic mais baixa, elas podem captar dívida mais barata, então elas podem se expandir mais. Outros setores que também podem se beneficiar do uma Selic mais em baixa, setor agrícola, né? O agro, então assim, muitos setores em geral se beneficiam do uma Selic em baixa. Por isso que Selic em baixa proporciona pra gente, para quem comprou barato, acabar ganhando bastante dinheiro. Lembrando que nada se trata de recomendação. E esses foram os 3 fatores que podem fazer a nossa bolsa decolar. E trouxe aí 3 ações que podem acabar subindo junto. Pablo, e a parte Small Caps? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer um para só Small Caps, empresas menores que também podem se beneficiar do uma Selic mais embaixo, que o setor de Small Caps tem se beneficiar ainda mais, né? Se a gente Small Cap, setor financeiro, setor doméstico, setor de varejo, setor de construção civil, tem várias aí. Setor de telefonia também, muitas empresas podem se beneficiar com essa Selic aí, caindo a partir de 2026 em diante. Mas não esperem que essa Selic vai chegar em 2 a 3% ao ano. Não, pessoal, o normal do Brasil é ter uma Selic média de 10 a 9% ao ano. É normal do Brasil por ser um país emergente. A inflação aqui é naturalmente mais elevada, né? A gente não tem alto valor agregado, a gente é um país emergente, pessoal, essa que é a realidade, tá? Então, assim, sempre você vai ter uma Selic mais alta, mas não nesse nível atual de 15% ao ano. Isso é muito alto, tá? Isso aí pode gerar dominância fiscal, pra vocês terem ideia. Precisa cair essa Selic para que as coisas voltem a surtir, né, normalmente no mercado. Então tudo isso aqui é ciclo e quem se aproveita desses momentos de baixa acaba por ganhar bastante dinheiro. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou um investidor mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo. E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre. Para segundo aí de conversa que ela é totalmente automatizada. E terceiro aqui, ela contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link dessa belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem como que vocês têm se posicionado nesse momento aí de Bovespa em alta. Eu acredito que mesmo após essa alta, a bolsa ainda está barata, tem muitas ações largadas pelo mercado e não ficamos caros. Na verdade, estamos longe disso, né? Porque ficar caro mesmo, o Bovespa teria que estar pelo menos aí acima de 300 mil pontos. Essa daqui é a visão. E mesmo que o Bovespa esteja acima de 300 mil pontos, tem muitas ações que podem ficar largadas. A nossa carteira não necessariamente vai seguir o Bovespa. Então, assim, sempre pode ter uma oportunidade ou outra aí largada. E se a Selic continuar alta, então, muitas oportunidades vão pintar aí no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!